Você sabia que menos de 4% do que é abordado sobre o agronegócio nos livros didáticos tem embasamento científico comprovado? Foi o que descobriu uma pesquisa feita pela FIA, a Fundação Instituto de Administração, ligada à Universidade de São Paulo, comprovando que crianças e adolescentes de escolas públicas e privadas sofrem de uma constante desinformação sobre o setor que responde por 1/3 do PIB do Brasil. A Associação de Olho no Material Escolar foi criada para combater essas distorções e mostrar com dados científicos a alunos e professores a verdadeira importância do agro para o Brasil. E no Rural Pod de hoje a conversa é com Michele Birk, diretora de comunicação da Associação de Olho no Material Escolar. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Rural Pod. E hoje nós vamos falar de um assunto que é o futuro do Brasil, o futuro do agronegócio. Afinal de contas, é na educação que a gente encontra o pavimento para chegar na próxima etapa, no próximo passo, no próximo ano, na próxima década, no próximo século. Mas como nós estamos construindo a educação com relação ao agronegócio? Será que os alunos das escolas brasileiras, públicas e particulares, sabem o que você, produtor rural, faz aí no campo? Conhecem a realidade da produção rural brasileira ou não? Há muita desinformação? Há. E existe uma associação que há alguns anos tem como missão levar essa informação correta para os alunos das escolas brasileiras. Crianças, desde as crianças menores até um pouco maiores, conscientizar professores. Eu estou falando da Associação de Olho no Material Escolar. Se você nunca ouviu falar deles, eu te convido a ficar, porque é muito interessante, é fundamental o trabalho que eles fazem. E eu vou conversar com a diretora de comunicação na De Olho no Material Escolar, a Michele Birk. Tudo bem, Michele? Olá, Carmen, que prazer falar com vocês. Obrigada por essa oportunidade. Nós, da De Olho, ficamos extremamente felizes em estarmos aqui no seu podcast. Michele, é uma honra estar recebendo você, pessoal do De Olho no Material Escolar. Eu acompanho já há algum tempo o trabalho de vocês e principalmente a questão das críticas, né? Eu adoro ler ali uma crítica, porque estão querendo desvirtuar, e aí eu olho e falo, eles estão no caminho certo, porque estão mostrando uma realidade que está incomodando. Como começou o De Olho no Material Escolar? Onde vocês tiveram essa ideia? A ação De Olho no Material Escolar aconteceu o seu início durante a pandemia. A pandemia onde pais e mães estavam trabalhando das suas casas e seus filhos estavam tendo aulas online. Então, ela foi uma grande oportunidade para esses pais e essas mães acompanharem as aulas virtuais dos seus filhos. E nesse acompanhamento, os pais e as mães conseguiram perceber que o que estava sendo falado sobre o agronegócio nas aulas, oriundas do material escolar e, obviamente, repassada pelos professores, que é uma fonte de informação desses professores, elas não estavam de acordo com a realidade do nosso agronegócio atual, né? 2021 na época, né? Hoje 2025, o que se falava muitas vezes era algo muito desatualizado, que levava a assuntos lá de 40, 50 anos atrás sobre a agricultura e sobre a pecuária. E então essas mães e esses pais começaram a conversar, alguns virtualmente, né? Normalmente naquela época se falava muito apenas de forma online, e achavam que talvez pudesse ser algo da escola A, escola B, cidade A, cidade B, cidade C. E aí, nessa movimentação, esses pais e mães perceberam que essa era uma realidade de todo o Brasil, porque começaram a conversar, então, os pais de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, que foi onde houve o início da associação, e perceberam que também não era uma realidade na editora 1, editora 2, e nem numa escola pública, numa escola particular. E sim, era uma realidade no geral do nosso país. E então a gente percebe ali a pandemia como essa grande oportunidade de poder acompanhar mais de perto
o que se estava ensinando para os nossos filhos a respeito do nosso, né, esse setor do agronegócio, que é um setor importantíssimo para o nosso país. Você se lembra do que desencadeou? Que tipo de comentário, que tipo de informação mais circulava nessa época de chocante, de mentira mesmo sobre o agronegócio? Alguns casos assim muito impactantes foram os casos das crianças chegarem em casa, as crianças filhas de produtores, que chegavam em casa chorando por se sentirem humilhadas, envergonhadas a respeito da profissão dos seus pais. Um caso que me marcou muito foi uma menina que chegou chorando porque a professora tinha ensinado que a soja do Mato Grosso do Sul tinha o sangue dos índios. Então, isso para uma criança aprender na escola, sendo que ali seu pai, né, sendo produtor, e sabendo, porque é uma criança, né, um pré-adolescente que também já tem a percepção do quanto que o agronegócio desenvolveu o seu estado. Se nós formos pegar ali o estado do Mato Grosso do Sul, há menos de 30 anos, não existia praticamente nada desse desenvolvimento, dessa tecnologia, dessas oportunidades que hoje existem. Então, foi muito impactante falar sobre isso, né? Quando essa criança, essa mãe ficou muito impactada, então, quando o seu filho chegou em casa chorando por causa disso. Outro caso aconteceu com a família da nossa presidente, da Letícia Jacinto. Uma das crianças dela também teve que fazer uma redação com as palavras suicídio, índio e mais uma outra palavra que eu não lembro. A menina, mesmo sem concordar com a história, teve que criar toda uma história dizendo que os índios tinham sido acabados naquela região e que, com isso, o índio ia cometer suicídio, enfim, levando a esses assuntos muito negativos e também que não condizem com o panorama atual, né? Nós estamos falando de um negócio que é responsável por um terço do nosso PIB, né? E é um negócio que desenvolve, se nós formos pegar grandes cidades hoje, onde quem abre um salão de beleza dá certo, quem abre um mercadinho dá certo, quem abre um escritório de contabilidade dá certo, graças a todo esse entorno da agropecuária que existe ao seu redor. Então, a gente percebe a necessidade dos nossos alunos conhecerem essa realidade. E nós nunca estamos falando, Carmen, em maquiar, nós não estamos falando em romantizar o agronegócio. Não, nós precisamos que os nossos alunos tenham acesso a dados, a fatos. E a partir desses dados, desses fatos, que sim, que eles construam as suas próprias ideias, que eles construam como que ele vai, o que ele vai fazer, o que ele vai sentir, mas através de algo real. Né? E aí, para isso, Carmen, nós encomendamos uma pesquisa a respeito do material escolar, encomendamos pela FIA, Fundação Instituto de Administração, ligada à USP, que é uma instituição de notório saber, que não é nem do agronegócio, nem da educação, para que ela pudesse nos trazer, então, qual é a porcentagem de dados científicos dentro do material escolar. Porque nós percebemos naquele início que realmente o que estava sendo ensinado às crianças através do material escolar não condizia com a realidade. Mas isso também era um achismo da nossa parte. Então, para que nós pudéssemos ter até mais ferramentas para falar sobre o assunto, nós precisávamos também de um dado, de fato, que é isso que nós estamos buscando. Então, nós também precisaríamos trazer esses fatos. Então, encomendamos essa pesquisa pela FIA, e essa pesquisa nos mostrou que ela analisou 80% do material didático usado pelos nossos alunos do Brasil, e que esse material didático traz apenas 3,4% de embasamento científico dentro, né, dos seus livros. Então, é algo muito chocante. 3%?
De cada 3,4%. 100 informações Isso, científicas, apenas 3 têm embasamento real científico. É isso que você tá revelando para a gente. isso. Então foi algo assim muito Que é isso? impactante. ah, e assim nós ficamos bastante preocupados porque de onde vêm então essas outras informações, né? Isso que você 86% está do que está. falando, desculpa, Michele, só Não, pode porque é falar, tão à vontade. chocante essa informação, Uhum. eu queria entender melhor, porque assim, chamam aquela coisa, aquela frase, né? Negacionista, é a ciência em primeiro lugar, você tem que seguir a ciência, ciência, ciência. Então, nós temos nos livros didáticos uma pesquisa feita pela USP, Universidade de São Paulo, um instituto ligado à USP, que vocês procuraram, encomendaram essa pesquisa, para mapear as informações que são passadas nos livros didáticos disponíveis para os nossos alunos, do Brasil todo, o que efetivamente tem de científico lá, de comprovação científica. E essa instituição detectou que apenas 3%, vamos arredondar, 3% tem realmente embasamento científico. A gente está falando do que especificamente? Por exemplo, da questão de clima, da questão de aquecimento, da questão de agrotóxicos, que são os herbicidas. Nós estamos falando de genocídio indígena, estamos falando de posse de terra. É disso que a gente está falando? Isso. São esses os assuntos que mais apareciam, né, como unidades de aprendizagem lá, desmatamento, trabalho escravo, assuntos que foram colocados e 86% deles, o embasamento deles era autoral. Então, de acordo Era com o que o opinião. autor... Era uma Isso, opinião. opinião. Tinham algumas fontes, como algumas ONGs internacionais, e percebemos a grande ausência de fontes como a Embrapa, nossa grande Embrapa, nossa pesquisadora, né, brasileira, e pouquíssimas fontes onde nós tínhamos dados sérios, de grandes empresas brasileiras, inclusive, e uma grande chuva, digamos assim, de opiniões e achismos de acordo com o que alguns autores acreditavam. E a gente percebe muito que é uma história que veio vindo ao longo do tempo, né? Ela veio ao longo do tempo, então sendo contada e replicada sem ter essa atualização. Uma das primeiras atividades que foram realizadas foi um convite a uma grande editora do Brasil, que ela aceitou o nosso convite, aceitou essa oportunidade, e as nossas diretoras foram com eles por uma semana, entre Cuiabá e Sinop, ficaram ali visitando as propriedades, conversando com funcionários, vendo todo o entorno do que acontece por lá. E nos chamou muito a atenção quando um autor questionou numa plantação de cana, numa colheita de cana, aonde estaria então o trabalhador com a foice para colher a cana, que é um desenho comum que existe no material didático. E aí foi colocado, não, existe essa colhedora aqui, uma máquina extremamente tecnológica, e com uma pessoa que para, né, o piloto dessa máquina, o funcionário dessa empresa, dessa fazenda, ele precisa, inclusive, ter uma escolaridade um pouco mais alta para poder operar uma máquina como aquela. E aí, quando ele chegou na máquina, ele disse, mas isso aqui é a NASA, né? O que é isso aqui? E olha quanta oportunidade que nós temos numa colhedora como essa para mostrar para os nossos alunos a riqueza do nosso país. Nós temos essa oportunidade de mostrar para eles que eles não querem trabalhar com o campo, não querem ser agrônomos, veterinários. Eles podem ser desenvolvedores de tecnologia, trabalhar com a inteligência artificial, trabalhar com tecnologia da informação, enfim. O nosso agronegócio, ele é riquíssimo, né? Porque o agronegócio é a nossa raiz. Nós trabalhamos o nosso primeiro ano, então, nessa atualização do material escolar. Foi, né, o nosso impulso do nosso trabalho. Só que hoje, Carmen, nós trabalhamos com a educação
como um todo. Quero ter a oportunidade de te contar vários dos nossos pilares hoje. Por quê? Porque, como eu falei, uma pessoa, para operar uma máquina dessas, ela precisa ter uma escolaridade. Tudo passa pela educação. Qualquer profissão passa pela educação. E quanto mais independentes financeiramente, psicologicamente, emocionalmente nós queremos que as nossas pessoas, nossos alunos, a nossa população seja, mais ele vai precisar da educação. E a educação como um todo no nosso país, ela está muito aquém do necessário, do básico. Nós temos dados nos exames internacionais que mostram que nós somos os últimos colocados em praticamente todos os exames internacionais. Nós temos 29% da nossa população de 15 a 69 anos que são analfabetos funcionais, não entendem o que eles estão lendo. Então, ao invés de combater, talvez, uma notícia, vamos qualificar essas pessoas para que elas consigam ler e interpretar. Vamos qualificar essas pessoas para que elas vejam oportunidade no futuro. E oportunidade, muitas vezes, nós temos um país que é primariamente agrícola. Então, quantas oportunidades nós temos no nosso quintal da nossa casa? Ou, se não, se você quer trabalhar em outro setor, que ótimo, mas tudo vai passar pela educação. Então, por isso, esse nosso grande trabalho em prol da educação, para qualificar os nossos alunos, para que eles tenham prosperidade na vida. Michele, você comentou dos pilares, na Associação de Olho, no material escolar. Mas é muito importante a gente, primeira coisa, deixar claro aqui que vocês não têm ligação partidária política com nenhuma frente. Não. Nada. Vocês não atuam de forma independente. A educação precisa estar acima de tudo. Exato. Vocês têm, você comentou, o relacionamento com editoras, que Sim. é fundamental. Isso é feito com que periodicidade? Você comentou que vocês chamaram representantes de grandes editoras, de uma grande editora, autores, levaram para dias de campo para mostrar uma realidade de um estado, no caso Mato Grosso. Mas a gente tem um Brasil diverso, a gente tem regiões aí, o sul é totalmente diferente do Nordeste, a cultura, topografia, clima, enfim, um país de dimensões continentais. Vocês trabalham com editoras, institutos de pesquisa, universidade, técnicos, especialistas e autores para atualizar o conteúdo de materiais didáticos e paradidáticos. Como é que é feito isso? Vocês tiveram essa primeira experiência, qual foi o resultado dela e com que periodicidade vocês executam isso? Uma, então, das nossas forças de trabalho é justamente esse contato com as editoras. Hoje nós somos em 7 diretorias de Olho, todos nós somos voluntários, todos nós estamos doando o nosso tempo por essa causa que nós acreditamos muito, que é prioritária no nosso país. E nós temos a diretoria técnico-educacional e a diretoria técnico-agro. Então, nós recebemos dos nossos associados, geralmente eles nos mandam a foto do material, a foto da capa, a série, a editora, e o nosso departamento técnico entra em contato com as editoras, com as quais nós temos um excelente relacionamento, porque o nosso intuito sempre foi construir pontes, jamais construir muros, porque nós entendemos muito que essa história que está sendo contada, ela se tornou verdade pelo fato do tempo de repetição. Então, nós percebemos um alto grau de desconhecimento do setor, que ele precisa, sim, ser levado à luz, para que possa ser conhecido. Então, nosso trabalho do técnico agro é justamente entrar em contato com as editoras. Nós desenvolvemos pareceres técnicos para essas editoras, então, contrapondo aquilo que está colocado no material, e aguardamos a atualização do material. Infelizmente, isso é algo que demora um pouco para acontecer, principalmente no setor público, não é algo que é atualizado assim tão rapidamente como nós gostaríamos até. Ele demora um tempo para ser atualizado, para que essa informação que esteja colocada de forma desatualizada possa ser atualizada de acordo com dados técnicos científicos, que é o nosso trabalho.
é justamente colocar embasamento científico no material escolar. A nossa diretoria de educação, ela trabalha hoje diretamente com a elaboração do novo Plano Nacional de Educação. Nós estamos trabalhando muito para aprovarmos 7 grandes pontos que também foram construídos através de um tempo com os nossos diretores técnicos, né, que fizeram um Plano Nacional de Educação que pudesse direcionar justamente a educação, a alfabetização, a valorização dos professores, né, a segurança nas escolas. E também temos, né, o nosso Vivenciando a Prática, que é o trabalho, né, mais lindo que a gente faz, que ele tem um retorno rápido, que é justamente levar, assim como nós levamos aqueles autores à realidade do campo, nós levamos alunos a feiras, então praticamente todas as feiras que nós conseguimos, porque nós estamos hoje em mais de 17 estados, sempre com voluntários, então levamos de sul a norte, as feiras que temos, nós levamos a propriedades, nós temos parceria com algumas empresas que também estão proporcionando isso às escolas dos seus entornos, onde esses alunos são recebidos por profissionais que vão mostrar para eles a realidade do campo, as possibilidades que o campo oferece, então, tanto em termos de inovação, tecnológico, a termos de pesquisas, né, a parte da plantação, de diversas culturas, como você disse, o nosso país ele é extremamente heterogêneo, né, o que se planta no sul é diferente do que se planta no centro-oeste, o que se planta no norte, então nós temos uma diferença de clima, de cultura, e aí os nossos alunos, eles têm essa oportunidade de conhecer esse setor mais próximo e eles se encantam com esse setor. E ali também percebemos o encantamento dos professores, porque muitas vezes os professores, eles estão repetindo algo nas suas aulas que eles também desconhecem. E aí, com isso, nós criamos também, né, percebendo essa necessidade dos professores também terem conhecimento do nosso setor, nós criamos o Mestres no Agro, que ele iniciou ano passado, a primeira turma foi com a Secretaria Estadual de São Paulo, dos professores estaduais, que trabalham com as escolas rurais. Nós levamos grandes nomes, parceiros nossos, como o nosso ex-ministro Roberto Rodrigues, o nosso diretor José Eustáquio, nossa diretora Samanta Pineda. Então, pessoas que são ases no seu assunto. E esses professores falaram, no caso lá, presencialmente, mas nós estamos levando isso de forma remota também por todo o país. Inclusive, agora já está começando daqui uns dias também, onde esses professores têm a oportunidade de conhecer sobre o agronegócio através de grandes nomes e, muito importante, Carmen, prezamos pelo conhecimento científico. Você quer tirar a sua opinião? Ótimo, cada um vai ter a sua opinião, mas ela precisa partir de um fato, e esse fato precisa ser comprovado. Então, nós temos esse trabalho com o Mestres no Agro. Além dele também, Carmen, nós criamos agora esse ano o Educa Município, que foi em parceria com a CNA, com a Federação Nacional da Agricultura, através das suas federações, através dos seus sindicatos. Nós estamos, então, também tornando as pessoas que são associadas dos sindicatos rurais, assim como os nossos associados da De Olho, a serem porta-vozes dentro dos seus municípios sobre educação. Então, fazer com que a sociedade civil, que tem direito, mas também tem deveres, em ajudar a sua população a qualificar a educação. Então, esses nossos parceiros, eles também estão sendo qualificados para entrar em contato com o seu secretário de educação, com seus prefeitos, porque o ano que vem nós teremos a aprovação dos planos municipais de educação. E a alfabetização é de responsabilidade municipal. Uhum. Então, com isso, o que nós queremos? Nós queremos que a população esteja envolvida com seus municípios para que
os prefeitos e secretários estejam se sentindo amparados pela população, pela sociedade civil, para trabalhar a qualificação dos seus alunos desde a primeira infância. Né? Porque hoje a alfabetização está no 3º ano do ensino fundamental. Nós precisamos colocar essa alfabetização para o 1º ano do ensino fundamental. Isso é importantíssimo, porque uma criança que não aprende a ler até o final do 1º ano do ensino fundamental, ela tem grandes chances de deixar a escola, de se sentir desmotivada, ou então de se tornar um desses números imensos que nós temos aqui, né, de analfabetos funcionais. Sem falar, Carmen, na nossa geração neném, né, nós temos um número imenso de jovens que, se eu não me engano, acho que chega a 20% da nossa população de 15 a 39 anos, que hoje não está nem trabalhando e nem estudando. E isso é preocupante, porque nós precisamos fazer a roda da produção andar. Quem vai sustentar, né, esse país? Quem vai sustentar as suas famílias? Eles precisam entender que a educação é importante, entender que o trabalho é importante, entender que ter um propósito na sua vida é libertador. Uma pessoa que tem um propósito, que sabe o que quer, que alcança seus objetivos, que pode alimentar a sua família, que pode proporcionar à sua família um lar, transporte, saúde, educação, essa pessoa vai ter uma autoestima muito diferente. E nós precisamos mostrar que, através da educação, e com um setor como o agronegócio hoje, né, que é um dos maiores setores que tem aqui, e aí às vezes as pessoas perguntam, mas por que vocês começaram pelo agronegócio? Uma, porque nós conhecíamos, né, o assunto e nos chamou a atenção quando se percebeu que estava sendo ensinado. E outro é o fato de que o agronegócio está em praticamente todas as matérias. Ele está em matemática, nos probleminhas de comprar banana, vender banana. Ele está no português, em ciências, geografia. Então, ele está em praticamente todas as disciplinas do nosso ensino. Então, por isso, essa também, né, foi dado esse início através do agronegócio. Mas, justamente, a nossa maior missão é aproximar a escola do setor produtivo, seja ele no agro, porque é por onde nós começamos, mas também se aproximar dos demais setores produtivos, que também estamos né, nessa busca por parcerias para que o aluno busque, né, a esperança, o propósito, a vontade de produzir, a vontade de trabalhar. Eu acho que tudo passa pela admiração, né? A partir do momento que você conhece, você tem a informação correta, você passa a admirar. E você quer estar ao lado daquilo que você admira, você quer cultivar aquilo que você admira. Se você tem uma informação de que o agronegócio polui, desmata, escraviza, você vai ter ojeriza, você quer distanciamento daquilo. Tudo passa a ser negativo. A partir do momento que professores e alunos começam a entender como é que a roda realmente gira, né, começa a mudar tudo. Agora é uma sementinha, né? São trabalhos de longo prazo que tem que ser feito ali com cada um. Então, deixa eu entender, vocês têm esse trabalho junto às editoras, institutos de pesquisa, vocês têm os trabalhos na comunidade escolar com professores, com mestres, né, com educadores e com os alunos, especificamente. Me diga aí, por favor, com relação e a área política também, né? Também participando de programas de educação, enfim. Como é que que experiências vocês tiveram com relação a professores? O que você pode contar para a gente de choque, assim, de informação? Um professor mais radical, que quando viu a coisa realmente como é que era na realidade, se espantou. Nós temos alguns dados que os professores, às vezes, aprendem através do material escolar, mas eles acabam não tendo a oportunidade de se questionar sobre aquela veracidade. Por exemplo, um dado muito comum no material didático era o fato de que, em número, o Brasil é o país que mais usa agrotóxicos, né? Quando se fala no número, né, quanto que o Brasil usa, então, de defensivos agrícolas, esse professor não tinha tido a oportunidade de se questionar qual é o tamanho do país.
né? Vamos comparar, então, o tamanho do Brasil com o tamanho do Paraguai, por exemplo, o tamanho do Brasil com o tamanho do Japão. E quanto produz, né? A quantidade de Quantas safras o Brasil faz por ano? Nós fazemos, em alguns lugares, 3 safras. E aí, cada vez, vai precisar, novamente, desse uso. O fato do Brasil ser um país tropical, nós temos doenças que países onde há neve não existe, porque eles têm todo um frio para acabar com alguns problemas que nós aqui no Brasil não temos. E aí, quando isso é colocado para os professores, eles ficam muito assim, surpresos em perceber. Porque, como eu falei um pouquinho para ti no começo, eu fui professora também. Trabalhei por 27 anos como professora de inglês e realmente a nossa preparação de aulas ela inicia pelo plano de ensino e pelo material escolar. E eu vou ser bem sincera com você, eu não questionava muito o que estava no material, eu realmente acreditava que aquilo fosse algo comprovado, porque afinal estava ali num documento como um livro didático. E aí, para nós, professores, até dá uma certa tristeza, porque aí você pensa, mas como que eu vou fazer então? Se aqui está escrito isso, será que eu vou ter que me questionar cada vez? Então, nós chamamos os professores a esse questionamento. Será que é assim? Então, uma chapeuzinho vermelho caminhando por uma floresta totalmente cortada, onde não existia mais árvores. E não é assim, nós precisamos mostrar para os nossos alunos o quanto que nós preservamos aqui no país. Os nossos alunos precisam aprender qual é a porcentagem de preservação que nós temos em cada um dos nossos biomas. Os nossos alunos não sabem isso. Os nossos alunos não sabem, muitas vezes, que o nosso Código Florestal é o código mais restrito do mundo, que países têm liberdade de fazer coisas que nós aqui jamais tivemos e que temos menos ainda. Então, tem muita coisa que precisa ser ensinada. E os professores desconhecem essa realidade. Então, é muito bacana, por isso que a gente percebe muito a gente percebe isso muito no nossos Vivenciando a Prática, que esse descortinar, ele acontece nos olhos dos nossos professores também. E os nossos colegas que trabalham com o Vivenciando, o Mestres no Agro, eles também têm essa oportunidade de perceber ao longo das palestras, ao longo das conversas, quantas informações estão ausentes para os nossos educadores. Os nossos educadores estão carentes de respeito, estão carentes de remuneração, mas eles também estão carentes de informação de qualidade. E aí, quando você diz ali, né, foi muito certeira, né, esse desconhecimento. Quem gosta daquilo que desconhece? Tudo vem da admiração, né, como você disse. Nós precisamos admirar, mas para admirar, nós precisamos conhecer. Então, nós precisamos sim trazer às nossas pessoas, à nossa população, todo esse conhecimento. Nós tivemos um caso que aconteceu na Expo Inter de 2022, que foi um caso que foi muito bom de acompanhar, que foi o caso da aluna Bruna. Ela é de Aratiba, no interior do Rio Grande do Sul, perto, a cidade mais próxima é Erechim. E quando eles chegaram na Expo Inter, eles não queriam conhecer a empresa de máquinas agrícolas, porque eles se diziam pequenos produtores, não teriam oportunidade de comprar aquelas máquinas. A cidade deles é uma cidade que tem muito morro, então eles também não teriam oportunidade de ter aquela máquina. E aí, quando chegaram lá, a Letícia até, que os atendeu, ela insistiu com eles. Ela disse, não, vocês não viajaram 5 horas até aqui para ver aquilo que vocês já conhecem. Me deem essa oportunidade de eu apresentar, então, um pouquinho dessa tecnologia para vocês. E quando elas chegaram na visita, aquela visita, então, nós agendamos previamente com diversas empresas parceiras. Naquele momento, então, o agendamento era com a empresa Jacto. E o rapaz que os atendeu, eu digo, é uma coincidência tão maravilhosa, o rapaz era natural daquela cidade deles, lá de Aratiba.
E hoje, esse rapaz ocupa um alto cargo dentro da Jacto. Então, eles tiveram uma conexão instantânea, né, por serem conterrâneos. E esse rapaz contou sobre a empresa, sobre a sua produção, eles ficaram encantados. Nessas visitas, eles podem subir nas máquinas, eles tiram fotos, eles fazem perguntas. Então, é muito interessante. E saindo dessa visita, nós sempre fazemos um concurso. Às vezes é um desenho, às vezes é uma redação, às vezes é um vídeo. Naquele momento foi uma redação que mais tarde nós soubemos que o pai dela ajudou ela a escrever, porque ele queria muito que ela ganhasse. E eles tiveram a oportunidade de sair lá da cidade deles, porque o prêmio era uma visita à fábrica da Jacto, lá em Pompeia. Eles andaram de avião pela primeira vez, foram o pai, filha e secretária de educação. E detalhe, essa filha não via a hora de sair da propriedade rural da família, porque ela tinha muita vergonha de ser filha de produtor. Ela jamais queria continuar no negócio. E essa visita fez com que ela começasse a mudar de ideia. Chegando lá na Jacto, então, nesses 2 dias, né, a Jacto é uma empresa maravilhosa que também investe muito em educação, né, tem toda a fundação, a Shunji Nishimura, enfim, todo o trabalho que eles desenvolvem. Ela teve a oportunidade de conhecer mais sobre o setor, voltando, então, para sua cidade. Ela terminou aquele ano, o 9º ano, e hoje ela está no 3º ano, se eu não me engano, no 3º ano do ensino médio, do técnico agrícola, apaixonada pelo setor. Isso desenvolveu na comunidade, desenvolveu também uma aceitação e também uma forma de visão diferente do setor e também de forma de esperança, né? Porque para ela foi muito bom, inclusive no relacionamento com a família dela, porque o adolescente já tem, às vezes, ele já é mais inquieto, né? E ela tinha ainda aquela vergonha da profissão dos pais, então o que tornava o relacionamento familiar também um pouco mais difícil. Eu estou falando isso porque ela fala, o pai fala, eles falam abertamente, e melhorou tanto a relação familiar deles, quanto a esperança dela num futuro, né? E hoje ela está uma menina que está se encaminhando na vida através dessa visita, e através dessa oportunidade de, como você disse, passar a admirar alguém. E a gente admira quem a gente conhece. É incrível, né? A informação, a educação realmente salva, né? A boa educação, né? A informação correta, a informação que chega passada por quem é apaixonado e só se apaixona, de novo, a gente vai falar aqui, vai reforçar, você só passa a gostar daquilo que você admira, né? E se você não tem conhecimento, você não tem relacionamento, você não cria nenhum vínculo, né? Você vê a informação, uma menina, uma adolescente, já disposta a mudar, sair, deixar a propriedade dos pais, deixar toda a história da família, uma única visita e contada a história por quem é apaixonado, né? Conseguiu transmitir para ela, mas isso é conhecimento, né? Isso é realmente envolvimento, é abrir a oportunidade. E a De Olho na Educação tem feito isso. Eu tenho dados aqui, é impressionante, desde 2021, essas vivências práticas, né, que vocês oferecem, essas visitas técnicas, imersivas aí, em institutos de pesquisas, feiras, agroindústrias, propriedades privadas que abrem as portas para receber alunos e professores, mais de 55 mil estudantes e professores de escolas públicas e privadas. Esse número deve estar desatualizado, é isso? Hoje já podemos dizer que estamos com um número um pouco maior de alunos impactados e esperamos, né, que esse número dobre já nos próximos anos, mas realmente isso nos dá muita energia para seguir em frente e ver que nós estamos conseguindo fazer essa mudança de visão do setor, mas como já disse antes, né, não querendo romantizar e não querendo dizer que não há problemas, né, mas sim mostrar a realidade como ela é, para que inclusive aquilo que precisa ser melhorado, seja melhorado também. Então, muitas vezes as ideias vão vir dos próprios alunos, né, das próprias pessoas que estiverem envolvidas no setor, para que a gente possa desenvolver cada vez mais.
Algo também que foi criado, que foi uma demanda dos autores, foi a nossa agroteca, Carmen. A agroteca é uma biblioteca virtual, totalmente gratuita, que ela tem a curadoria da Exalc, então todo conteúdo ele vai passar pela curatela deles para que seja colocado no site. Hoje nós estamos com mais de 500 títulos na agroteca, então qualquer pessoa que queira acessar para ter mais informação, porém de uma forma um pouco mais lúdica, de uma forma um pouco mais simples. Porque eu sou, né, como eu disse, eu sou formada em administração, eu trabalho com agronegócio na parte de gestão da nossa propriedade, mas eu desconheço muito do conteúdo técnico. Então, às vezes, se eu precisar ler um artigo de 30 páginas de um assunto técnico, vai ficar muito difícil para eu entender. Né? Assim como para os professores que estão preparando uma aula, eles não têm tempo de ficar buscando milhões de materiais, lendo, analisando, tirando suas conclusões. Então, a agroteca foi criada justamente para ser acessível a todas as pessoas interessadas, pais, professores, autores, alunos, comunidade escolar no geral, pessoas interessadas no assunto, onde nós temos uma forma mais didática e mais simples, né, de ser colocado aquele assunto, então que é mais entendível, digamos assim, para a comunidade no geral, para quem não é especialista naquele assunto. Então, foi uma demanda dos autores, e hoje nós temos um grande número de acessos na agroteca, mas também a gente pede, né, que o seu programa ajude a divulgar essa ferramenta, que ela é riquíssima, e onde nós temos também uma riqueza de informações, todas elas embasadas cientificamente, né, que também ela é cuidada de perto pelo nosso técnico agro, e tem a curadoria da Exalc. Como é que as pessoas acessam a agroteca? Duas formas. Você pode digitar direto a agroteca no Google, né, que ele vai aparecer, ou ainda através do nosso site De Olho no Material Escolar, vai ter lá o acesso à agroteca também. Michele, você comentou, né, que a alteração no material escolar ela leva um tempo, porque os livros são impressos, são distribuídos e aquele livro, aquele material vai ficar durante alguns anos disponível. Mas aí você comentou também essa informação chocante, que a pesquisa feita pelo Instituto ligado à USP identificou que apenas 3% das informações disponíveis no material escolar hoje, que as crianças e adolescentes acessam, são realmente embasadas cientificamente, ou seja, 97% não tem base científica. Como é que um professor, por exemplo, que identificou que o conteúdo que ele está dando, que ele está passando para os alunos, não corresponde à verdade, o que na prática ele pode fazer? O que vocês têm visto que esse professor tem feito em respeito ao material escolar, mas ele falou, poxa, eu não posso continuar passando essa mentira para os alunos. Como que vocês orientam, que tipo de material vocês fornecem, o que esse professor pode fazer? Nós temos um grande número de professores associados à nossa associação, inclusive o valor da associação para o professor ela é muito diferente, né, para que ele justamente seja o nosso parceiro nesse momento. Alguns deles nos procuram através dos canais que eles têm conosco, e aí o nosso setor técnico agro elabora um parecer técnico, onde esse professor pode dar essa aula através desse material. Então, ele pode usar, digamos, aquele assunto que seria tratado, porém, com as informações atualizadas, as informações corretas a respeito do assunto. Outra forma dele fazer também, sempre a gente pede que se o professor se sentir desconfiado de determinado assunto, ele pode também buscar na agroteca, né? Digitar aquele assunto na agroteca e quem sabe, né, dentro desses mais de 500 títulos que nós temos ali, ele encontre também alguns aspectos que ele vai poder levar para a sua aula e discutir aquele assunto, porém, de uma forma mais atualizada e verídica. Então, a gente pede esse contato. Muitas pessoas, por exemplo, sabem, em cada uma das nossas comunidades, eles sabem, a Michele é associada, a Carmen é associada. Então, muitas vezes a gente recebe também essa demanda, né, através dos próprios associados, os associados entram em contato, conversam, buscam também essa informação. Porque a nossa ideia é justamente poder levar uma informação de qualidade para as nossas salas de aula.
Os pais, né, que se deparam com uma inverdade, com uma informação que, poxa, como assim? Isso não procede. Como é que eles podem denunciar? Qual que é o primeiro passo? Um pai, uma mãe que está lá acompanhando o filho, que vai ajudar a fazer tarefa, vai acompanhar. Ele olha e fala assim, não, isso é mentira isso. O que ele tem que fazer? Como é que ele entra em contato com vocês? Como é que ele confirma que aquilo ali, como é que ele tem a certeza de que aquilo ali não é verdade? Como é que ele acessa a escola? Que tipo de material vocês oferecem para esse pai ir lá naquela escola e alertar? É mais ou menos o mesmo caminho dos professores, né? Se o pai é associado, ele já tem um link direto conosco, onde ele já vai anexar essas fotos, né, das informações que ele entende como desatualizadas ou verídicas. Ele nos envia, o nosso departamento técnico elabora um parecer técnico e nós temos essa devolutiva. E aí nós orientamos esses pais a conversarem com os professores, a conversarem com a direção da escola. Né? Nós já percebemos, nós temos o caso de uma associada que, quando ela entrou, foi justamente através de algo que estava desatualizado no material. E hoje, além das professoras da escola, várias professoras da escola serem associadas da De Olho, ainda a escola é parceira da De Olho. Então, a gente percebeu assim, muito claramente que aquilo não estava sendo dado porque a escola queria. Né? Estava sendo dado porque realmente era uma informação que estava ali. E esses pais, então, a nossa orientação sempre entre em contato conosco, pode nos procurar, acessar pelas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, né, onde nós temos também ali o nosso contato, entrar com a nossa secretaria, nos mandar uma mensagem, e aí a ideia é justamente que a gente possa elaborar esse parecer técnico para ter essa devolutiva, para que ele tenha, então, em mãos um documento para poder entrar em contato com a escola. E também sentimos como muito importante o fato desses pais entrarem em contato com a editora também. Porque, às vezes, o cliente da editora entrando em contato com ele também vai ajudar a fazer com que a editora também tenha um pouco mais de pressa em fazer essa atualização. Michele, você falou de associados. Você falou que você é voluntária e as diretorias são compostas por pessoas voluntárias, né? Mas vocês têm aí uma gama de pessoas trabalhando e tal, e os associados financiam essa estrutura, né? Que tipo de associados existem? Como é que a pessoa se associa a De Olho no Material Escolar? Normalmente, ela acontece através de algo que aconteceu, né? Que alguém percebeu uma discrepância de informações ou no material dos seus filhos ou netos, ou às vezes as pessoas enxergam também na sua comunidade, né, essa necessidade. E eu, no caso, né, eu estou aqui pensando, quando eu estava migrando do meu trabalho de professora para a parte da gestão da nossa propriedade, foi ali que eu resolvi que eu queria continuar em contato com a educação, e é algo que sempre me incomodou, porque as minhas filhas hoje são 2 adultas, já estão trabalhando, eu não tenho mais filhos pequenos, mas eu tenho sobrinhos, né, afiliados, eu tenho muitos alunos, alunos pequenos, alunos que já têm filhos, e a gente precisa entender que nós viveremos nesse país, os nossos filhos viverão nesse país, os nossos netos viverão nesse país. E que país nós vamos deixar para eles? Nós temos pessoas que não têm filhos, muitas pessoas que não têm filhos na nossa associação, que trabalham muito, trabalham diretamente, porque nós nos sentimos meio que obrigados a fazer alguma coisa, né? Aquele momento de, não, eu não vou ficar reclamando enquanto eu não estiver tomando alguma atitude. Nós temos algumas pessoas que são do agronegócio, nós temos pessoas que são da área da educação, nós temos muitos advogados, pilotos, enfim, é uma associação que ela é muito heterogênea. Né? Para nós né? Escolas, empresas, para nós da comunicação até, você que trabalha com isso, deve imaginar o nosso grande desafio para a gente conseguir comunicar para todo esse público.
né? São pessoas, muitas pessoas totalmente diferentes dos 4 cantos do nosso país, e nós queremos levar a nossa mensagem a todos. Então, se as pessoas entram em contato de alguma forma, ou através de um associado, ou através das nossas redes sociais, elas preenchem um link, e entramos em contato com elas, e aí, a partir disso, ela pode se tornar associada, né? No momento que ela é associada, ela tem algumas vantagens, como esse canal direto do envio de material e de recebimento das nossas devolutivas técnicas. Ela também consegue acompanhar de perto o que nós estamos fazendo semanalmente. Então, realmente, enquanto eu estou aqui conversando com você, diversas outras pessoas estão fazendo diversas outras ações, né? Uma semana é sempre muito intensa de olho no material escolar. E nós também estamos em mais de 17 estados, onde também cada estado tem o seu calendário, que nós procuramos acompanhar e poder estar presente sempre que possível. E essas pessoas, então, se tornam uma grande família, né? Porque nós todos temos um interesse comum. E o nosso interesse é aproximar as escolas do setor produtivo para fazer com que a educação seja melhor trabalhada, para fazer com que os nossos índices de desempenho educacionais eles possam subir nos próximos anos, possam alcançar as primeiras posições, sair das últimas posições, que é onde nós estamos, e alcançar as primeiras posições. E eu sempre penso que se mesmo nós, tão mal assim na educação, nosso país, fazemos tantas coisas boas, imagina o dia que nós pudermos trabalhar esse desenvolvimento, né? Pudermos trabalhar com toda essa força intelectual que nós temos aqui, força de trabalho no sentido de pessoas boas, unidas em busca de melhores condições para si mesmo, para suas famílias. Então, a gente sabe que é um longo caminho, né, Carmen? Mas a gente gosta muito dessa forma associativa, justamente para que nós tenhamos esse contato mais direto com as pessoas e que a associação também ela é muito orgânica, as coisas vão acontecendo no desenvolver. No decorrer do tempo, elas vão acontecendo. Então, isso é muito rico através dos associados, porque os associados nos trazem necessidades diferentes, onde nós vamos desenvolvendo situações que podem ser, né, melhores trabalhadas, mas é através desse contato, associação e associados. Michele, quanto que está hoje para se associar? Porque você falou que um professor tem desconto. Isso. Né? Quanto custa? Porque as pessoas falam, poxa, eu quero participar, qual é o custo disso? Eu vou te falar, se fosse pagar em 12 parcelas, que eu nunca sei o valor à vista. À vista, anualmente, ele tem um desconto de 5%, mas eu sempre tenho na minha cabeça o valor parcelado. Para pessoa física, ele está R$180 por mês, em 12 vezes. Aí, se você fizer vezes 12, daí menos 5%, então será né, o valor que pagaria à vista. Para as empresas, então, pessoas jurídicas, ele está 6 vezes de R$600, 12 vezes de R$600, né? Ele fica um valor... Para uma empresa, na verdade, não é muito pensando que ela vai estar apoiando a educação, ela vai ser uma empresa amiga da educação do país, ela vai estar trabalhando o seu social no ESG, que é tão importante, e nós temos várias empresas com quem nós fazemos parceria e com as quais nós desenvolvemos vários projetos ao longo do ano, também muito orgânico, à medida que a empresa tem a necessidade, nós vamos adaptando a nossa realidade a cada realidade da empresa e da região. Então, 12 de 600, e para professores é 12 de R$50. Então, é um valor bem assim, convidativo para que esse professor esteja conosco, fazendo parte conosco dessa causa, que, como você disse, nós todos somos voluntários. Porém, para realizar qualquer coisa, nós precisamos de dinheiro. Nós precisamos de dinheiro para realizar o Vivenciando a Prática, para comprar o lanche das crianças, o transporte, os brindes que eles precisam, porque nós temos todo um padrão de Vivenciando a Prática onde, né, precisa ser desenvolvido. Para realizar o Mestres no Agro,
os nossos palestrantes são praticamente todos nossos parceiros, que não nos cobram as suas horas, que seriam caríssimas, que são grandes nomes, mas nós precisamos ter o local para desenvolver o Mestres no Agro, nós precisamos ter o brindezinho, precisamos fazer um coffee break, enfim, tem tudo, né? Estou dando pequenos exemplos de custos, mas a nossa diretoria institucional, que está muito em Brasília, ela também está sempre conversando com os nossos representantes, tanto do Senado quanto da Câmara. Né? São muitas viagens que precisam ser feitas, então nós também precisamos desse valor, desse deslocamento para essas pessoas, porque nós, como eu disse para você antes, nós estamos trabalhando muito no Plano Nacional de Educação, onde nós estamos com 39 deputados que estão com as nossas emendas, então, para serem aprovadas, como, né, foi citado da alfabetização, da segurança nas escolas, mas para tudo isso andar, né, a gente precisa desse apoio financeiro também. Não tem almoço grátis, né? Não tem jeito. Não. Mas, felizmente, tem os voluntários, que é o seu caso, a diretoria, que doam o seu tempo e que fazem de toda essa engrenagem uma ferramenta poderosa para mudar a vida, por exemplo, daquela menina que você comentou, né? Que mudou, desviou o caminho, né? Tava indo para um canto, ela voltou para o centro, e tantas outras milhares de pessoas impactadas. Michele, parabéns pelo trabalho. Eu vejo realmente a educação é o caminho, o único caminho mesmo para a gente poder resgatar, né, o nosso país, mostrar a força do agronegócio, a força do campo. E aí eu tenho uma pergunta para você, que é a pergunta que a gente sempre faz aqui no Rural Pod. O nome é Rural Pod. E eu te pergunto, o que o meio rural, não pode? O meio rural não pode se omitir. O meio rural precisa levar o seu trabalho a mais pessoas. Eu fiquei muito impactada quando, conversando com um associado nosso, ele me disse: dizem que nós do agro não comunicamos para fora do agro, mas você acha que nós nos comunicamos para o agro? Ele me pegou com aquela pergunta, porque muitas vezes nós, né, que somos, digamos, eu filha de produtor, esposa de produtor, eu muitas vezes não sei para que o soja é usado, quais são os derivados, o milho, que são plantas, eu estou falando das plantas que nós cultivamos aqui. Então, o agro não pode se omitir. O agro precisa, sim, estar à frente das ações, ele precisa, sim, atuar como um meio de levar informação, de mostrar o seu trabalho, de se orgulhar do que faz, sem arrogância, sem achar que é mais ou menos, mas sim precisa comunicar aquilo que ele faz de forma mais clara, para que, quando alguém enxergar uma inverdade, uma desorientalização, numa notícia, num material escolar, essa pessoa logo perceba: não, eu sei que não é isso, porque o agro, ele não se omitiu, ele se comunicou. Qual foi a maior barbaridade que você já viu sendo difundida no material didático? Para mim, a maior é uma que eu já citei, que é a soja ter o sangue do índio. É algo que foi assim muito, muito lamentável, né? Fazer uma criança, um grupo de crianças acreditar em algo tão triste, né? Como isso. E a maior satisfação que você já teve na De Olho do Material Escolar? A primeira que eu penso sempre é na riqueza das relações que eu tenho conseguido através de trocas com as pessoas com quem eu estou trabalhando, com quem eu estou conversando, que são pessoas com o mesmo objetivo, que isso faz que a gente tenha, né, um trabalho bastante amplo. Mas assim, a maior alegria é quando chega alguém, às vezes um professor, num Vivenciando a Prática,
com uma assim, rosto fechado, achando que vai ouvir barbaridades, e sai dali abraçada ao agronegócio, agradecendo pelas informações que recebeu, e ainda muitas vezes mantém contato, né, se torna um parceiro na divulgação das notícias, um parceiro na divulgação porque se percebe às vezes que dentro das próprias escolas os alunos se sentem abafados por aquelas pessoas que às vezes não acreditam que elas têm oportunidade. Então, quando esse professor enxerga que os alunos terão essa oportunidade, ele também se sente com oportunidades de mostrar um país sim com possibilidades, mostrar um país sim com desenvolvimento, com tecnologia, com inovações, com diversas áreas. Se você não gosta você gosta só de jogar videogame, então vamos trabalhar nessa área. Tem uma área tecnológica de grande desenvolvimento no nosso país. E um professor poder enxergar isso e sair de um vivenciando a prática ou do Mestres no Agro com essa percepção é uma alegria sem tamanho. Michele, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Vou reiterar aqui, sou admiradora da luta que vocês encamparam, da coragem que vocês têm e do enfrentamento que vocês fazem todo dia. Porque é só assim, com muita luta mesmo, mostrando a verdade, mostrando o campo, né, a potência do agronegócio, a força de homens e mulheres que trabalham todos os dias para botar alimento na mesa, para fazer esse país andar, para justamente quem está na cidade, distante milhares de quilômetros, mas principalmente aprendendo de forma errada, né? Maneiras tão simples, ações tão simples que podem e que mudam, têm mudado a vida de milhares de pessoas. Então, parabéns pelo trabalho, vida longa, e pode contar com a Rural Business para sempre divulgar o trabalho de vocês. Muito obrigada, Carmen. Foi um prazer conversar com vocês. Como eu te disse, eu sou grande admiradora do seu trabalho, da Rural Business, e é uma satisfação estar aqui e ter a parceria na divulgação do nosso trabalho também, que é tão importante, porque afinal é nos dando as mãos que nós vamos chegar mais longe. É isso aí. Michele Birk, muito obrigada. A De Olho de Material Escolar foi o assunto de hoje do Rural Pod. Então colabore você também, fique de olho. Veja no que seu filho, seu neto, seu sobrinho, seu enteado, seu primo, o que ele está aprendendo na escola. Você que é professor, questione. Você viu o quanto é importante? Apenas 3%, uma pesquisa da USP mostra que 3% do que está no material didático tem efetivamente comprovação científica. Então vamos atrás de colocar material didático realmente coerente com a realidade para as nossas crianças e adolescentes. E o trabalho da Rural Business também é esse, levar informação para você que está no campo e que está na cidade. A gente se encontra no próximo Rural Pod. Até lá!